Senhores, boa noite. Estamos iniciando o nosso Cruzando as Conversas, nesta terça-feira, aqui na nossa RDC TV. E no programa de hoje, nós vamos debater um assunto muito interessante, um assunto que realmente está sendo muito debatido e que hoje determinou uma posição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. É aquele assunto que diz respeito à venda de bebida alcoólica em estádio de futebol. O governador havia vetado, o assunto voltou, e os deputados, por 45 votos a 3, se eu não estou enganado, acabaram confirmando esta posição. Então, mas o assunto vai continuar, será apresentado um novo projeto para que o assunto seja reavaliado, porque há um entendimento político de que este assunto precisa ser melhor tratado, mais elaborado, mais discutido. E para isso nós contamos aqui com a presença do deputado Giuseppe Riesco, deputado pelo Partido Novo. Prazer recebê-lo, deputado. Muito obrigado, Darcy, pelo convite. Muito obrigado, RDC TV. Espero que nós possamos ter uma boa conversa aqui junto com o meu colega Sebastião Melo e com o senhor aí sobre essa questão tão importante para o nosso Estado e para a segurança pública também dos nossos jogos de futebol. Recebemos também com muito prazer o deputado estadual pelo MDB, Sebastião Melo, um velho conhecido. Prazer em recebê-lo, deputado. Olha, Darcy, muito obrigado. Mais uma vez, cumprimentos aí pela RDC, pela programação que privilegia muito as questões locais. E quem não canta a sua localidade não pode cantar o mundo, né? É verdade. Olha, esse tema, eu acho que primeiro ele não pode ser tratado com fundamentalismo. Se der uma zapeada pelo mundo, a gente vai encontrar posições muito diversas sobre eles, né, em vários continentes. O Estatuto do Torcedor proibiu, né, mas abriu uma brecha para os estados legislarem. E aqui no Rio Grande do Sul, lá em 2007, o Mick Brahe, hoje prefeito de Cachoeirinha, acabou apresentando um projeto que foi muito discutido, polêmico. Mas eu me lembro, por exemplo, que o Odoni era presidente do Grêmio e foi um dos que votou favorável naquela época. Cassial, um cara ligado ao esporte também, não era deputado, mas acompanhava, era vereador da cidade, não? Bom, isso foi implementado a partir de 2008, nós estamos em 2019. Bom, onde é que está, na minha avaliação, o erro crucial dessa matéria? No final do ano passado, juntou a fome com a vontade de comer legislativa. Eu presidi Câmara de Vereadores e sei que isso é uma jurisprudência no Brasil, que é o seguinte: quando chega a final de uma legislatura ou de um ano, prefeitos ou governadores que precisam e querem aprovar suas matérias. Por exemplo, fiscais, que elas têm que ter validade de um ano para o outro. E aí, José, de um lado, então, vem o executivo e toca os seus projetos. Do outro lado, os deputados, não, eu só voto isso se votarem os projetos da minha autoria. E aí entrou na carona esse projeto. E eu digo na carona porque ele foi na calada da noite. Foi de madrugada que ele foi votado, sem discussão. Então, está errado isso. O procedimento está errado. Bom, o governador tinha 3 opções. Podia vetar, o que fez, total, parcial. Podia silenciar, e aí a Constituição resolve isso, dizendo promulga na Assembleia. Ou podia simplesmente vetar parcialmente, o que ele não fez. Bom, a matéria vem, retorna para a Assembleia, com a opinião do governador. Eu quero repetir aqui, Darcy, o que eu disse lá hoje na tribuna, de forma muito respeitosa ao senhor governador. Tenho muito respeito por ele e muito carinho. Mas eu estou querendo saber qual é a posição dele, porque ele, no dia 17 de janeiro, ele vetou, com argumentos técnicos muito poderosos da saúde e da segurança pública, e de lá para cá ele vem costurando um acordo com os times de futebol para poder retomar essa matéria. Então, não sei o que mudou. O governador, portanto, na sua avaliação, está em cima do muro. O governador está tangenciando. Celso Roth. Uma hora está de lá, outra hora está de cá. Uma hora treina um time, outra hora treina outro. Então, assim, o assunto vai ter uma subcomissão
E eu espero, né, e é evidente que nós vamos seguir o debate aqui, eu acho que tem muitas coisas que são perguntas que precisam ser respondidas para esse tema prosseguir. Deputado Giuseppe. No meu posicionamento, existem diversos pontos a serem vistos diante do que ocorreu hoje. O ponto número 1 é a questão de mérito. Eu acredito que nós temos sim que discutir o mérito do projeto. Se a proibição da bebida alcoólica no estádio a partir de 2008 realmente foi um fator determinante para a redução ou aumento de violência. Que informações o senhor tem sobre isso? Eu tenho estudos que comprovam que de 2008 a 2014 aumentou a violência, aumentaram as mortes nos estádios e a proibição ocorreu em 2008 e de 2014 em diante começaram a reduzir as mortes nos estádios. Então, e também existem estudos comprovando que, e até a própria Brigada Militar concorda com isso, que não tem como relacionar diretamente o álcool no estádio com violência. A ausência de álcool com a redução da violência ou a presença de álcool com o aumento de violência. Não tem como comprovar essa relação entre esses dois fatores. Essa relação do álcool você só pode fazer, então, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, ou então com o motorista? Não, é que com o torcedor de futebol, não? É que não é isso que... Não é esse o ponto que eu trouxe. O que eu disse é que o álcool, claro, ele é um fator determinante para alterar a maneira com que a pessoa age, porém, a venda ou não venda do álcool na parte de dentro do estádio não é um fator mais determinante, até porque o álcool continua presente no estádio. As pessoas bebem na parte de fora, as pessoas bebem até o último momento e entram no estádio já bêbadas. Então, eu digo na questão da proibição do álcool. Ele não teve não tem como comprovar que ele teve um fator determinante na questão da redução da violência. E aí também tem a questão formal. E a questão formal é justamente o que o colega Sebastião Mello trouxe. Claro, foi um projeto aprovado de forma no mínimo estranha. Na calada da noite, junto com um outro bolo de projetos, não passou pela CCJ esse projeto, enfim, não foi feito da maneira mais correta possível. Então são duas discussões, a da forma e a do mérito. E também tem a discussão do que o governo propôs hoje, que eu achei um pouco estranho. Vinha uma proposta no dia da votação, do governo pediu um acordo no dia da votação, querendo que se mantenha o veto sob o argumento de que vai ser discutido numa subcomissão nos próximos 4 meses, e me parecendo Jogou que... para a torcida. Eu achei muito estranho isso, sinceramente. Eu não gostei muito da proposta do governo, até porque não fez muito sentido. Vários argumentos que, na minha visão, não fizeram sentido, como, por exemplo, a matéria não foi discutida suficientemente. A matéria foi proposta em 2015 na Assembleia. Não dá para assistir um futebolzinho sem beber? Dá, claro que dá. É o que a gente está fazendo desde 2008, né? Não, mas quer dizer, a gente não está fazendo desde 2008. O senhor disse que não. Não foi isso que eu disse. O senhor disse que não. O cara bebe antes e durante? Não foi o que eu disse. O senhor perguntou se não dá para assistir sem beber. Não, mas anteriormente o senhor disse, se bebe antes do jogo, se bebe... Eu ia me corrigir agora. Na verdade, dá para beber? Dá. É o que a gente está fazendo desde 2008. Na verdade, a gente não está fazendo. A gente está bebendo na porta do estádio e entrando já alcoolizado. Então, sinceramente, parece mais uma tentativa de se enganar, de tentar aparentar que nós estamos fazendo alguma coisa pela segurança, mas na verdade não estamos fazendo nada de efetivo com essa proibição. Mas se a Brigada Militar entende que não beber ajuda, é o que diz o comandante Queda aí, ele diz, olha, ajuda. Sim, o comandante diz isso. E realmente, o comandante, eu concordo com ele, o álcool sim, ele diminui os freios inibitórios, com certeza. Mas a Brigada e o Ministério Público, eles também trazem claramente que existem casos, e muitos casos, de violência no estádio ainda, e esses casos estão muito relacionados com álcool. Sim. Mas como que está relacionado com álcool se o álcool está proibido? Entende? Então, essa proibição não adiantou. O cara chega bebum no jogo. Essa proibição não adiantou para nada. Então, a Brigada está correta em dizer isso. O que adianta, então, deputado? Não sei. Como é que vai se resolver essa questão? Aí que tá aí, por exemplo, não caiu mais ninguém de arquibancada em cima de ninguém que deixou tetraplégico. Depois da proibição da bebida de álcool. Mas as mortes aumentaram de 2008 para 2014. Mortes aonde? As mortes no país inteiro. Eu tenho esses estádios números. de futebol? Acho que não. Não é, acho, é os números. Não, mas quais números? Onde estão? Os dados de mortes nos estádios. Nos estádios, eu tenho esses números, eu esqueci de trazer, inclusive, mas esses números existem, não é acho, é fato. Mas o que reduziu de 2014 nós em diante. Estamos vendo aí. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não é. Não, mas é o que o senhor acha. Eu tenho os números. Não, eu estou dizendo que não. Me aponte reportagem que diga. Eu tenho que conseguir essa reportagem. Eu não trouxe ela, mas isso são os fatos. Permita aqui nesse diálogo fraterno dizer o seguinte. Aqui, a Brigada nos remeteu uma nota técnica muito consistente sobre esse tema, dizendo exatamente o seguinte, com clareza meridiana. Depois que não vende uma bebida nos estádios, diminuiu enormemente a violência. Bom, aí pode ter biometria, pode ter cadastramento das torcidas, mas ele está dizendo isso. E ele diz mais, que se voltar a vender bebida alcoólica,
ele vai ter que aumentar o efetivo nos jogos normais e da dupla Grenal. E aí eu quero fazer um parênteses, que eu acho que é uma coisa que eu já tenho cabelos brancos, José, eu acompanho, né, há muito tempo a política. E quando o Brito foi governador, teve um secretário que eu respeitava muito ele, chamado José Aichenberg, né, que é falecido já. E ele criou uma normativa que os clubes de futebol tinham sim que pagar pelo serviço prestado pela Brigada. Seria bem interessante. Na minha avaliação, corretamente. E depois o Grêmio Futebol Porto Alegrense foi para a Justiça e acabou derrubando essa matéria. Então hoje, para você ter uma ideia, nós temos 400 brigadianos dentro e fora com o Grenal. E quando um jogo normal, 100 aqui em Porto Alegre. 80, segundo o 80, 100 então. Então, eu acho o seguinte, para discutir qualquer questão aqui, é o seguinte, eu não posso ter um estádio privado, que eu tenho um evento privado, jogadores milionários, e eu quero que o povo pague essa conta. Não dá para ser assim. Agora, vamos à questão pedagógica. O que acontece? Uma criança ela tem uma formação, né, cerebral até os seus 7 anos. Cerebral, né, é um pouco mais. Então, não é legal. Isso vale para a Cidade Baixa, isso vale para o show, isso vale para o estado. Então, não vamos ser medíocres dizer que é só o futebol. De que aquela criança que está indo com o pai, eu sou colorado, eu vou lá no Internacional, o João vai, a Valéria vai também. Eu posso dizer que não vou em todos os jogos, mas depois que voltou a não ter bebida, eu vejo muito mais meninas, meninos. Então, eu estou fazendo constatações, né? Ora, então, eu acho que tudo isso nessa subcomissão, que agora, eu digo a subcomissão governista, porque foi o governo que fez esse grande acordo, nós vamos ter que debater, porque o comandante, me parece que não vai ser mudado da Brigada Militar, e não penso que ele vai mudar suas posições. Então, nós vamos ter que aprofundar. Bom, os estados estão dispostos a pagar a Brigada Militar em caso de... Segundo, eu vou abrir aqui o coração. Penso que dos grandes clubes, para eles, são a questão dos camarotes, que eles querem vender bebida. Porque ali é que é onde tem mais rentabilidade. Os grandes clubes, o naming rights. Esse é o problema dos grandes clubes. É lá que ele vai ganhar o dinheiro. E propaganda também. É isso aí, é lá que ele vai ganhar o dinheiro. Agora, são argumentos assim também que num debate de comissão vai ter que se aflorar, que é assim, chega lá, meus colegas deputados, que eu respeito profundamente e acho que pensar diferente, trazer dados, isso é da riqueza do debate. Diz assim, 50% do nosso faturamento no interior tem a ver com a bebida. Bom, isso existe. Este é outro argumento que não se confirma. Pois é, aí eu quero dizer o seguinte, bom, antes de 2008, vendia bebida, os clubes estavam mal. Parou de vender bebida, continua mal. Então, eu preciso então de aferir um pouco melhor isto. Claro. Tu entendeu? Isso, eu não estou dizendo que alguém está mentindo, estou dizendo, mas isso procede mesmo dessa forma? É só ver o número de clubes do interior. Quantos que existiam até 2008? Então, eram quase 100. Então agora são assim, quase 50. Agora, eu quero dizer mas o seguinte, as razões eram outras. Eu quero dizer o seguinte, as razões dos fechamentos são outras. Os números de aqui clubes tem um pela documento muito consistente que nós recebemos, acho que tu também recebeu, que é assinado pelo, Qual deles? pelo professor Flávio Pracheski. Eles trazem aqui um estudo muito, com vários outros colegas médicos, sendo contra essa posição de vender álcool. Depois tem a Fundação Thiago Gonzaga também, que é presidida pela Tisa Gonzaga, que é uma mulher também que merece todo o respeito, fazendo um forte argumento. E tem outros argumentos de outros lados, dizendo, não, tem que vender. Agora, se tu der uma zapeada no mundo, tu vai ver, assim, tu conhece mais do que nós aqui. A Alemanha libera tudo. A Rússia não libera nada. A Inglaterra só deu. A Irlanda, eu estava lendo essa matéria, parece que agora, depois de 20 anos, está voltando para fazer um teste, vai voltar a vender. Mas lá tu bebe, faz uma bobagem, tu vai preso. E esse é um dos pontos que eu trago sempre na conversa sobre esse assunto. A gente proibiu, mas a gente está punindo aqueles que são os baderneiros, aqueles que são as pessoas que cometem os crimes dentro do estádio. Na minha visão, nós temos que punir efetivamente, para a pessoa ter medo e ter receio de cometer um ato ilícito dentro do estádio. Agora, se ela bebeu ou não bebeu, se ela bebeu dentro do estádio ou fora do estádio, entende? Eu entendo esses argumentos que o álcool altera a pessoa, é óbvio que altera, a gente sabe disso, só que a proibição realmente teve efetividade? Teve.
Deputado Giuseppe Riesco, do Partido Novo, e Sebastião Melo, do MDB. Teve. A grande questão que existe isso aí hoje é o dinheirinho, é o comércio. Os clubes querem o comércio. As autoridades, os médicos, as autoridades, o Ministério Público, a Brigada Militar, eles definem como prejudicial. Quem defende é porque quer ganhar dinheiro com uma bebida no futebol. Simples, não é tão simples que são os clubes. Não é tão simplista assim a questão da bebida no estádio. É algo que existem dados que comprovam isso, que se aumentou a violência a partir de 2014 e a partir de 2014 com o aumento da efetiva atuação da Brigada, o aumento da efetiva atuação do Ministério Público, com a biometria, com o monitoramento, com as câmeras, com a certeza de que a pessoa vai ser punida se ela fizer alguma coisa dentro do estádio, certeza ou pelo menos o indicativo reduziu a partir dali. Então é um argumento um pouco mais complexo, me permite discordar. Para discordar, por favor. Só a questão econômica. Claro, a questão econômica é importante, claro que é, mas não é o ponto mais importante, entende? É muito mais complexo. Quer dizer o seguinte, eu conheço muito o Coronel Ikeda. É um quadro de carreira, não é homem de partido. Uma pessoa fenomenal, também conheci ele. De uma qualidade técnica enorme. Ele não assinaria um documento desse e não participaria dos debates que tem participado, inclusive lá no térreo. Teve um debate há 2 semanas atrás, coordenado pela nossa colega Franciane, onde o Ministério Público teve lá, que coordena a parte do torcedor, e teve também a representação da Brigada Militar. E ele disse, e também materializou no documento, que esse fator não é só a partir de 2014. Isso vem acontecendo, essa redução, desde o momento em que a lei foi sancionada e entrou em vigor. Mas eu volto a dizer... Desculpa te interromper, mas só tratando da questão do Coronel Ikeda, e é um consenso entre eles e o Ministério Público, tanto a Brigada quanto o Ministério Público, que o problema maior também são os torcedores mal intencionados e a falta de punição. Eles deixam isso claro também. Com álcool ou sem álcool, com drogas ilícitas ou sem drogas ilícitas, o problema são os torcedores mal intencionados. Isso é um problema grave que eles trazem sempre. Né? A torcida organizada às vezes vai para brigar, a pessoa vai às vezes para... Já foi muito pior. Já foi, sim. Já foi muito pior. Mas esse é um ponto que é consenso entre todo mundo. Falta punição, esse é um ponto que eles trazem que falta muita punição. Então, o que eu quero trazer também é que o álcool não é o único fator. Não é, mas ele estimula. É que a instalação, por exemplo, dos juizados especiais... Mas a gente não tirou o álcool do estádio, aí que tá. Tem álcool no estádio? Não erradicou, mas diminuiu consideravelmente. Mas tem álcool no estádio, aí que tá. Mas diminuiu. Mas não se vende como antes. Seria mais coerente. Não se vende como antes. Seria mais coerente a visão de que eu discordo também, mas seria mais coerente proibir o álcool num raio de volta do estádio. Então proíbe o álcool em 5 km de distância do estádio, porque a pessoa bebe na porta, o cara bebe na catraca. Então vamos ser coerentes, então ou aumenta ou a gente libera, entende? Porque o álcool está ali. Esse cidadão, ele bebe em casa e vai direto. Então qual que é a solução para isso? A solução é proibir de entrar bêbado no estádio. E como é que a gente vai fazer isso? Se começar a impedir que os caras entrem botando bafômetro, fazendo sei lá o que, o dedo, tem que encontrar uma alternativa. Eu só acho que temos que ter coerência, né? O que não podemos... Porque o que está no meio termo que está agora não adianta. Mas não podemos incentivar. Mas ninguém está incentivando. A bebida no estádio de futebol, há um argumento de que não, mas no planeta não sei o que, não sei aonde, libera a bebida, todo mundo vai... Mas o futebol tem a paixão, é diferente. O futebol, o trago e a paixão, a bebida e a paixão não dá certo. O futebol é um outro departamento. Eu tenho que discordar desse ponto. Vai discordar sempre comigo, deputado Giuseppe, o que é um motivo de honra. Mas eu quero dizer que o futebol diminuiu na Copa do Mundo, sabe por quê? Porque na Copa do Mundo não tem adversário para brigar. Aqui todo mundo torcia para o Brasil e torcia contra. Essas verdades têm que ser ditas. Tinha torcida adversária também. Por favor, tinha um grão de areia no meio... No futebol tem paixão, mas no futsal tem paixão, no basquete tem paixão, no vôlei tem paixão e as pessoas... Nenhuma comparável ao futebol. No UFC tem paixão e no UFC no Brasil pode ter venda. No UFC e outra coisa, se arrebenta uma pau no ringue, ninguém vai querer se meter lá com eles. E ali fora não tem paixão? Claro que tem. Então... esse ponto não é o ponto mais nevrálgico da situação. Não é só isso. E outra, a gente vai trazer essa questão agora. 2019 tem Copa América, né? Como é que vai ser? A gente vai entrar nesse argumento do governo de que tem que ter mais tempo para discussão e não vamos aprovar o projeto que autoriza ou nós vamos passar? Eu acho que aí a culpa é política e das autoridades. Deputado Giuseppe e deputado Sebastião Melo tinham que fazer o Brasil como país se impor diante de FIFA, diante de não sei o quê. Os países não permitem
permitem. Não, sabe por que permitem aqui? Por causa do dinheiro. Que não se interessa. Não é só isso, por causa do dinheiro. É só saber a história de como acontecem as eleições na FIFA. E a questão, da liberdade individual do cidadão, de poder, o cidadão ordeiro que não comete nada. O secretário Mal uma vez me contou, fui visitar não é tão simples assim. Eu respeitosamente discordo do senhor. Eu vou te dizer assim, mas não é tão simples. Eu fui a 5 Copas do Mundo, eu conheço tudo como é que funciona. Copa América eu fui umas 4, 5, sei como é que funciona. Eu não tenho autorização, mas como ele não é mais secretário, eu vou permitir contar. Eu fui visitar o Malma, que eu era vereador na época, ele era secretário do governo da IEDA, secretário de Segurança. E ele queria fazer uma campanha para combate, né, contra as bebidas na direção. E aí, tão logo ele deu uma coletiva sobre isso, a Ambev procurou e disse, não, eu patrocino a campanha, pessoal não tem problema. E queria botar nos pedágios. Eu quero dizer o seguinte, eu volto ao tema central da discussão de hoje. Primeiro, eu não acho que esse assunto será resolvido no prazo que eles acertaram. Eu não participei de nenhuma reunião que acertou nada, então, portanto, estou muito tranquilo, né? Não fui convidado para nenhuma reunião, não participei de nenhuma reunião. Se tivesse convidado, poderia até ter participado. Agora é o seguinte, o Rio Grande do Sul tem umas... Mas tu votou para manter o veto? Votei para manter o veto e votaria independente do acordo. Estou dizendo assim, o que me estranhou foi a posição do governo no dia 17. O senhor governador convidou toda a imprensa, fez uma sustentação muito forte técnica da matéria, fez uma forte participação nas redes sociais, dizendo eu, governador do Rio Grande do Sul, acolho os argumentos da Brigada Militar, do Ministério Público e acolho da Procuradoria-Geral e da Saúde e veto o projeto. Bom, as coisas correram, nós estamos agora no dia 12 de março, o governo mudou de opinião sobre o tema. E eu não estou dizendo que está errado, mas eu não entendi. Sim. É que uma opinião tão forte no dia 17, ele orienta o seu chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil, o querido Otomar, com todo respeito, um homem de personalidade, mas um chefe da Casa Civil não se move sozinho. Ele só se move para um tema quando o líder maior orienta para fazer isso. Claro. Então, o Otomar vai à Assembleia, como tiveram outras reuniões, e hoje de manhã, junto com o líder do governo, que é outra figura queridíssima, que é o Frederico, então reunir os líderes das bancadas, dizendo, olha, essa matéria nós vamos aceitar o veto e vamos criar uma subcomissão. Pois bem. Eu participei da reunião. E eu penso o seguinte, que o tempo que eles se autoestabeleceram é um tempo absolutamente insuficiente para debater essa matéria. Sabe por quê? Porque nós temos PEC para votar pela frente, nós temos temas outros candentes do Rio Grande do Sul e evidentemente que esse tema não vai, até porque é o seguinte, ou é um debate para valer, e se é um debate para valer, nós vamos ter que confrontar posições que são muito fortes nesse tema. Primeiro dentro da casa, tu acompanhaste hoje e viu que os discursos são muito contundentes de um lado e do outro. E até me surpreendeu com algumas posições, por exemplo, como a deputada Luciana, que teve uma posição assim de, olha, eu entendo que nesse caso não deve vender álcool. Ela foi muito precisa contra essa questão. A bancada do PT votou fechadamente sobre esse tema. Então eu penso que ele não é um tema que vai se resolver de uma hora para outra. E não é um tema simples, né? É um tema complexo que demanda muita conversa. Demanda muita conversa. Por isso que eu discordo da questão, não é só econômica, não, é muito complexo, é verdade. Mas a principal é econômica, pode ter certeza. Talvez seja a principal, pode ser a principal. A principal não é nem o sabor da cerveja, pode saber disso. Mas a gente está incorrendo num risco que nós estamos legislando, punindo aqueles que não cometem crimes, não cometem atos violentos por conta daqueles poucos que cometem e porque nós não conseguimos punir somente aqueles que cometem. A gente está punindo o todo por conta de uma pequena parte. Isso, na minha visão, é temerário. Deputado Giuseppe, isso aí é que nem uma briga, sai uma briga lá, aí o cara diz, olha, foi a torcida, vou dar o exemplo da torcida do América, do Rio de Janeiro, que é para não dar confusão aqui. Não foi a torcida do América, foram alguns, o América já tem 11 torcedores, foram alguns, deve ter sido 3. Mas não é que foram alguns, foi a torcida. São os caras que estão lá, não, a minoria que paga, não entende minoria pela maioria, eles estão lá, são lá torcer e fazem. Então o cidadão comum que vai para o estádio com a família, com a esposa, com os filhos, ele vai ser punido por conta da situação de uma torcida organizada? Deputado, o senhor acha
que o cara que vai com a mulher ou com a filha, ele não bebe no estádio? Claro que bebe. E qual que é o problema dele beber no estádio? É falta de controle. Se ele sai dirigindo ali, ele já não pode sair. Mas isso já é outra seara, é mas outra mas seara. é tudo decorrência. Mas é claro, é uma cadeia. Aí se você não impedir que essa cadeia ande, fica muito então ruim. vamos proibir o álcool no país inteiro, se vocês não acreditam assim. Não, só fazer examinar o Eu cara. estou convivendo há pouco tempo com o Giuseppe e ele é muito firme nas suas posições. É o seguinte, eu sou mais do centro, né? E ele é um liberal convicto. Certo. Só que eu quero estabelecer contigo o seguinte, Giuseppe, o interesse individual não pode ultrapassar o coletivo. Será? Eu acho que essa é a questão para mim que é central em qualquer desse debate. É assim, ó, se um baderneiro não pode ultrapassar o interesse coletivo de 20, 30 mil torcedores, tu entendeu? Olha, nós, Tarci e eu, somos de uma época que jogar xixi em torcedor era uma coisa indecente, mas acontecia. Sim. Jogar lata na cabeça das pessoas e garrafa, nós presenciamos isso muitas vezes. Então, graças a Deus, nós superamos isso. Tá? Não foi uma coisa fácil. Eu me lembro uma vez de um Grenal que eu estava na esquina da Ipiranga, rapaz. Eu me assustei de quando veio a torcida do Grêmio. Parecia o seguinte, era 300, 400 brigadianos para poder não deixar que um colorado chegava perto. Quer dizer, isso não é esporte, me desculpe, isso é qualquer outra coisa. Porque o esporte é o Grenal que permite a torcida mista, tu entendeu? É você fazer a curtição do lado, brincar, tu entendeu? Como faz um churrasco, nós estamos num churrasco lá assistindo um Grenal, o que a gente faz? Um joga corneta no outro e aquilo é uma maravilha. Agora, não... Até com a cerveja. Agora, não com essa agressividade. Então, quer dizer o seguinte... Não no local público. Não há lei para caráter, é verdade. Não há lei para caráter. Se tivesse caráter, não precisa de lei para nada. Mas existe lei para punir aqueles que transgridem ela. Agora, veja bem. Não, existe uma lei penal que ela vale para todos nós. E aí ela é muito frouxa em algumas coisas. Já falta cadeia para botar os caras. Você pensa o seguinte, resolver prender os caras que fazem sacanagem no jogo de futebol. Eu não sou um sujeito mundano do ponto de vista de ter andado pelo mundo, mas conheço bem as legislações. Por exemplo, em determinados países do mundo, se o sujeito, vender, por exemplo, um boteco vender um copo de cerveja por menor, a municipalidade vai lá e fecha o boteco do cara na hora. E se o cara que é maior do lado tentar comprar a cerveja, ele vai preso também. Quer dizer, então tem Melo, rigor para as coisas. Aí que está o meu ponto. A pessoa que cometeu o ato, ela vai ser punida e tem que ser punida. Mas eu sei, mas agora nós temos que mudar a lei. O latino é diferente. Mas será que se tem um sujeito... Nós vamos chegar lá um dia. Se tem um sujeito que vende o copo para o menor, será que tem que punir todos os outros? Aí que está, a gente está punindo todos por conta da Só que não é um. É um processo que o Brasil tem que mudar. Porque eu quero dizer o seguinte, o que acontece na Cidade Baixa, então, por exemplo, não dá para tratar esse assunto com mediocridade, né? O que é que acontece na Cidade Baixa? Também... Depois do intervalo a gente pode conversar sobre esse assunto também, deputado, por favor, deputado Sebastião. Maior, por exemplo. Deputado José. Com certeza. Por favor. Nós vamos a um intervalo e já retornamos. Esse assunto que é polêmico, não é mole, não. Muito bem, amigos, voltamos com o nosso Cruzando as Conversas, tendo o prazer de receber aqui o deputado pelo Partido Novo, o deputado Giuseppe Riesco, e pelo MDB, o deputado Sebastião Melo. Nós estamos tratando aqui na RDC TV da questão de beber ou não beber em estádio de futebol. Vamos resumir esse objetivo. Foi o veto do governador permanece, agora vai ter uma outra discussão, enfim, e há o entendimento, há a tentativa de entendimento. Já houve posições mais radicais, menos radicais. Mas o deputado Giuseppe Riesco, ele entende que há muito achismo nessa questão, deputado. Diga aí, deputado, o que não é achismo nessa questão. Por exemplo, existe um estudo do sociólogo Maurício Murat, que ele traz dados a partir da proibição, em que ele comprova que não tem como fazer uma relação, assim como a própria Brigada admite, não tem como fazer uma relação que a proibição do álcool dentro do estádio reduziu a violência.
ou que a liberação do álcool aumenta a violência. O sociólogo fez esse estudo, ele trouxe e está lá os números dele. Não tem como trazer essa convicção. Aí, por outro lado, existe um grande grupo de pessoas que estão sim preocupadas com a violência, eu entendo isso, eu acho completamente aceitável e correto, que dizem que é só ver que aumentou, é visível que aumentou a segurança, é só olhar. Enfim, existem estudos e existem achismos. Se a gente quer ter uma discussão séria, a gente não pode ir para a linha do eu acho, eu acredito, fulano me disse, eu estou vendo, sabe? Então a gente tem que ir para a parte técnica, a parte correta. Quem sabe nessa subcomissão a gente vai conseguir ter esses 4 meses para discutir essa matéria profundamente e trazer números e dados. Eu me preocupo muito com a verdade, não com o eu acho, com o eu gosto, com eu quero isso, eu quero aquilo, entende? Então, assim, eu entendo as preocupações, eu entendo os pontos todos, mas vamos direto na parte técnica da coisa, entende? E é claro, assim, a própria Inglaterra, como o Melo mencionou, a Inglaterra tinha um problema grave dos hooligans. Os hooligans eram uma torcida organizada para brigar. Eles não iam nem para torcer, eles iam para brigar. Aí deram mais bebida para eles pararam. Não foi isso. Eles marcavam de brigar. E o álcool nos estádios britânicos ele era liberado na parte de dentro. E o que reduziu a violência não foi a proibição do álcool. O que reduziu a violência foi a punição efetiva dos brigões. Foi a punição efetiva. O cara cometeu um erro, cometeu um crime, ele vai ser expulso do estádio. Deputado, está difícil de prender quem bate carteira, quem mata, está difícil de prender quem mata filho. Mas aí tá fácil, e aí vai ficar se preocupando em permitir que os caras bebam no estádio de futebol, deputado? Aí a gente vai ficar querendo proibir o álcool da porta para dentro e autoriza o álcool da porta para fora, a gente acha que está tudo bem e acha que resolveu o problema. Bom, a gente não resolveu o problema, entende? Eu quero resolver o problema. Desse diapasão aqui do meu colega. Deputado Sebastião Melo. E queria tratar um pouco mais da floresta. Tristemente, lamentavelmente, o Brasil hoje tem 60 mil homicídios esparramados nos 27 estados. Eu, até por ofício, advoguei muito na área criminal, um presídio que tem condições de receber 1.600 presos, hoje tem 5 mil presos, que é o presídio central. 4.600. E quer dizer que aí são dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Rio Grande do Sul, que 80% desses crimes estão relacionados com drogas. Essa é uma realidade. E aí eu quero dizer o seguinte, não acontece no entorno dos estádios só álcool. Isso é verdade. Isso também é uma outra realidade que afirmo com responsabilidade. E internamente também. E internamente também. Então eu penso que essa subcomissão, que não pode ser uma coisa para inglês ver, ela vai ter que enfrentar todos esses temas. Ótimo. Porque você junta o álcool com outras drogas, você sabe que isso pode acontecer. Então, eu tenho muita convicção de que não é só a questão do estádio, mas, veja bem, que situação foi colocada para nós, deputados. Né? Quer dizer, o governador vetou o projeto. Depois, então, jogou para a Assembleia. A Assembleia, se derrubasse aquele veto e acontecesse a primeira baderna agora, no primeiro Grenal que está marcado no dia, é o seguinte, sabe quem era a culpa? Vocês deputados e tal. Então, realmente, eu acho que foi acertado, independente do acordo que fizeram, né, da maneira que as coisas aconteceram, porque não podia, né, na minha avaliação, isso é uma coisa que eu vou dizer aqui já de antemão, não contem comigo para votar qualquer projeto na reta final de um final de ano desse jeito. Então estamos de acordo. Se for uma coisa construída durante todo o tempo e for marcada a data, seja a última data, tudo bem. Agora, chegar o seguinte, não, mas agora tem uma reunião de líder aqui, nós vamos botar mais esses 2 projetos. Não contem comigo, não só para não votar, mas vou denunciar isso. Porque nós sabemos como esse fato aconteceu. Esse projeto não estava nem listado para votar. Foi votado assim, no dia 18 de dezembro, o nosso telespectador precisa saber disso. 18 de dezembro, uma sessão que começou às 14 horas. Quem é que encaminha isso? Estendeu madrugada dentro, foram votados 41 projetos. Quem é que encaminha isso? Não, são os líderes e a mesa diretora. A regra do regimento interno é isso. Acordo de líderes coloca um projeto para votação. Então, o acordo de líderes permitiram, né? E eu tenho a relação de todos os projetos que foram votados aqui. Está tudo aqui, ó. Esses projetos aqui, ó, todos esses projetos aqui, são 41 projetos que foram votados. Entre os 41 projetos, está aqui, até por acaso está comigo. Quer dizer, então... Essa é uma discussão de forma, né? Uma discussão então, a forma claro, que isso que eu foi trouxe são 2 pontos. Sim. Tu entendeu? Eu estou de acordo também. Então eu penso que nós vamos ter realmente uma boa tarefa
uma boa tarefa para enfrentar, né, tirando um pouco as paixões, né, porque ali no parlamento nós não estamos dentro do estádio de futebol, mas nós compararmos e ver realmente pensando no Brasil, né, porque o povo latino é um povo diferente, as nossas legislações são totalmente diferentes, né, e o rigorismo que tem lá para as punições lá fora são muito diferentes do que as nossas aqui. Então nós temos que conviver e costurar e ter a capacidade, tu entendeu? Para poder encontrar uma solução e chegar a uma conclusão, porque realmente o tema não terminou. É importante esse debate aqui, porque esse tema não encerrou. Esse tema foi anunciado pelo líder do governo lá, que a semana que vem ele vai instalar a subcomissão. Então, isso foi acordado entre os líderes e o debate vai recomeçar. Diria que está recém começando esse debate agora, novamente, né? Porque, e aqui eu concordo 100% com o deputado Sebastião Mello. Realmente, a forma com que foi aprovado é lamentável, sinceramente lamentável. E na questão da forma eu estou de acordo, mas a questão do mérito aí a gente tem essa conversa. E é por isso que vai ser importante a comissão, até quem sabe seja melhor, digamos assim, para ter o debate realmente mais profundo. Quem sabe? Eu tô sempre disposto a mudar de opinião, falei isso hoje no plenário, inclusive, estou sempre disposto a mudar de opinião desde que alguém me convença que eu estou errado. Isso é um ponto que eu trago para a minha vida e já mudei de opinião várias vezes. Eu também. Só que para mudar de opinião eu quero ver um argumento que me convença, entende? Então, questão da forma, eu estou de acordo contigo. Sabe que eu costumo dizer que se você quiser contrariar um cartola, um dirigente de futebol, basicamente são esses aí que estão defendendo esse projeto. Você convide ele para ir a um jogo de futebol. Ele fica bravo contigo, eles não gostam de futebol. Eles gostam de ficar em casa, televisão, uísques. Casa, é isso que ocorre. Então tem algumas discussões no futebol que elas têm que ser tratadas por quem está lá dentro, quem vive, quem conversa. Por que deu certo a torcida única? Agora vai ser implantado lá em Pelotas, no Brapel. As pessoas têm que ter vontade de fazer, têm que querer fazer, têm que saber das suas responsabilidades. E nesses casos aí da bebida, os caras não querem ter. Nós estamos vendo aqui na Cidade Baixa, a polícia estava lá e não adiantou nada. A polícia teve que chegar lá depois, os caras marcavam quando não tinham que ir e tinha que chegar para resolver o problema. Então são questões que elas precisam ser tratadas. Você tem que olhar, saber, cheirar a situação, ter a sensibilidade das questões. Porque há muita estatística que ela é apenas uma estatística. Ela não te pauta com exatidão o que tu tem que fazer. Mas a estatística é muito mais confiável do que o acho, né? Não, mas do que a sensibilidade não é. Tem uma coisa que chamada sensibilidade aí eu tenho que discordar de novo. Porque sensibilidade não é achismo, meu querido deputado. Eu vou trazer para o nosso telespectador. Vamos imaginar que hoje a Assembleia tivesse tomado a decisão diferente que tomou de ter derrubado o veto do senhor governador sobre esse tema. O senhor acha que, tá bem, o que dizia o projeto? O projeto dizia assim, olha, o cidadão está autorizado a beber só até o final, quando começar o segundo tempo, parou. Você acha que nos camarotes parariam de beber no segundo tempo? Em lugar nenhum. Você acha que, por exemplo, tu bota 10 caixas de vinho no camarote, mais um chopp, alguém vai lá dizer o seguinte, não, no segundo tempo você não vai beber. Por que não aconteceria isso? Mas você acha que vai ter um fiscal... Porque não acontece. Fiscal da SMIC... Eu acredito que o clube vai cumprir a lei. Não, mas só um minutinho. O senhor acha que, na geral... Vocês acham que o clube não vai cumprir a lei? Eu tenho certeza que não vai cumprir a lei. E por que ele não cumpriria a lei? Porque ele tem interesse em vender. Porque ele não é punido, então. Mas ele tem interesse em vender. E ele sabe que não vai ser punido. Mas se fosse por ter interesse em vender, o clube descumpriria a lei agora. Ele venderia agora. Mas ele está descumprindo. Está vendendo ali na porta do estádio. Isso é uma forma de burlar. A lei proíbe da parte de dentro do estádio. Mas é uma se o argumento é que o clube descumpriria a lei porque ele quer vender, ele estaria vendendo agora. É uma forma de burlar. Procede, uma forma de burlar. Se essa lei tivesse sido aprovada hoje, tu não tem como, isso que eu quero dizer, tu não tem como lá, o senhor está no camarote dele lá, ele comprou a bebida, está lá dentro e o jogo está rolando agora, só parar de beber. Não é assim. Então, veja bem, esse debate terá que vir também desta forma. Melo, me desculpa, mas não me pareceu ser um ponto... o clube vai vender no camarote depois... Mas não é nem o clube, o cidadão é dono do camarote. Mas tem que... Ele compra a bebida... Se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. Se a gente vem com essa questão de a lei não vai ser cumprida porque o clube não quer, então a lei estaria sendo descumprida agora.
Não, mas hoje é diferente. Hoje tu não pode vender bebida. Estou dizendo o seguinte, se a lei fosse aprovada da maneira que ela foi colocada, eu até acho que lá na Geralzona, no segundo turno, não ia vender. Eu estou dizendo que do outro lado, tu não tem como instrumento para fiscalizar. Sabe que camarote. Sabe o que ia acontecer na Geralzona? O que aconteceria na Geralzona? Ia vender pouco álcool na Geralzona, porque o álcool vai ser caro no estádio. A cerveja vai ser caro no estádio. Você vai comprar uma pizza lá no Beira-Rio, naquelas pizzas lá, é 20 e poucos pila uma pizza. Quando é que vai ser uma cerveja? Então, o álcool no estádio não vai ser nenhuma coisa que vai... E outra, vamos ser sinceros. Tu tá no teu lugar, tu vai levantar para ir lá comprar uma cerveja, tu vai ficar nessa função, tu vai tomar no máximo 1, 2 copos de cerveja no jogo inteiro. Então, assim, a pessoa não vai tomar um fogaréu no estádio. Também é outro ponto que a gente fica se preocupando com isso, sabe? O Bebum, ele não assiste, quando chega nos 40 do primeiro tempo, ele sai, e quando nos 20 do segundo é que ele tá voltando. Esse é o Bebum. Só que assim... O estádio é assim, meu deputado, o estádio é assim. Não, o que está aparecendo aqui é que vocês trouxeram. É 2 contra 1, né? Não é nem... Não é nenhum 1 por 1 conversando, é 2 contra 1, é duas pessoas trazendo questões. Deixa eu lhe dizer assim. E o ponto é que, o camarote, Melo, o camarote descumpriu a lei, tem que ser punido, quem descumpriu a lei tem que ser punido. Eu só estou trazendo para efeito esse debate vai acontecer. Não me parece que é algo que vai fazer muita diferença. Seguinte, eu volto a dizer, tem argumentos, José, de sustentação dos dois lados. Sim, não tem concordo, dúvida nenhuma. Tá? Então, penso que nós vamos ter que realmente fazer um debate que, nesse tempo proposto, não é possível, na minha avaliação. Tá? Mas eu não vejo essa facilidade que alguns estão vendo, que o assunto vai ser resolvido. Não vai. Sabe o que me pareceu? Veja, por exemplo. Sabe o que me pareceu? Agora vindo para o teu lado, sabe o que me pareceu? Me pareceu que já tem uma decisão de que vai ser aprovado o projeto. Mas claro que vai. Já tem uma ideia de que vai ser aprovado o projeto, mas isso foi uma empurrada com a barriga. Mas é claro que vai ser isso que vai acontecer. Uma empurrada com a barriga do governo. É isso que vai acontecer. Se votou e depois vai se aprovar o projeto. É isso que vai acontecer. E isso não tem estatística. O senhor tem essa sensibilidade. O senhor tem sensibilidade e percebeu isso. Eu vou lhe dizer assim, que é assim que ocorre, com a sensibilidade que você tem, que se percebe ali. Por exemplo, nós estamos aqui debatendo e eu até estou, porque eu estou dando opinião, e minhas opiniões até são contrárias às suas. Até são. Foram todas contrárias. Pois é, mas o senhor sai daqui com uma certeza absoluta. Eu só farei estes comentários na sua frente. O ruim é quando você vai para um programa, depois que você vai embora, os caras ficam te... Com certeza. Não só no próximo programa. Não, eu farei isso é a minha história, meu querido deputado. Agradeço. É a minha história. Que eu espero que o senhor, como político, também tenha essa história. Muito bom, porque quando chegar assim lá também. Na frente. Eu sou assim também, até porque eu falo que eu discordo do senhor. Exatamente. Apesar de toda a experiência que o senhor tem mais do que eu, a idade que o senhor tem mais do que eu respeito todos os comentários do senhor e eu falo na frente que eu discordo. Não, mas é que a cobrança foi sua. Por isso que eu estou dizendo. Eu quando sair daqui, nenhuma frase, nem que o senhor é bonito, eu vou dizer. Entendeu? Porque isso não precisa. Terminou o programa. Mas aqui eu vou. Teve um jornalista chamado Cândido Norberto. Sim, fala. Não sei se o senhor chegou a conhecer o Cândido Norberto. É uma pena. Não tive a oportunidade. Foi um dos maiores jornalistas desse país. Aí ele chegou, ele criou um negócio. Foi político. Ele foi até o governo do Estado. Foi, depois ele renunciou. Uma série de coisas. O Cândido tinha uma frase assim, que as entrevistas dele eram as entrevistas participativas. Uhum. Porque dependendo do assunto, ele perguntava, respondia e comentava. Esse é gênio. Então a gente tem que pegar as coisas boas. Sim, com certeza. Pegar as coisas boas. Então, história. Mas esta questão isso aí vai dar muito pano para manga, muita discussão. Vai. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser aprovado. Não tenho nenhuma dúvida. Pois é. Acredito que vai ser. Mas eu também não tenho nenhuma dúvida se essa matéria for aprovada, ela vai parar na justiça. Bom, concordo. Porque o estatuto do torcedor estabelece, né, e aliás o governador foi a primeira matéria que ele enfrentou na questão da constitucionalidade, né? E então nós teremos um longo caminho legislativo. Estabelece vagamente, né? Uma coisa meio... ele é uma legislação que dá um poder concorrente de legislar, proíbe, mas diz que os estados podem fazer. Então, as coisas... Quando um jabuti sobe numa árvore, não pergunta por quê, né? Então, a Constituição de 88,
ela deixou brechas enormes. Então, as nossas legislações, todas elas infraconstitucionais, tu vai ler uma lei e tu viu que... Mas por que é assim? Não, mas foi feito assim mesmo para deixar essas dúvidas para que as coisas acontecessem dessa forma. Mas eu penso que quem costurou, né, esta matéria está pensando que essa matéria está resolvida em 2 meses por ter uma base larga de governo. Eu, por exemplo, não sou base de governo. Nem eu. Eu sou um deputado independente. Eu não vou votar com o governo muitas coisas pelo Rio Grande, né? Não tenho dúvida disso. Agora, não me leve como base de governo. Então, se estão fazendo um acordo porque tem uma base de governo, bom, eu penso que... o MDB é base do governo, né? O MDB é base do governo, a grande maioria ali é base do governo. E não dá rusga de tu dizer nós que nos não... respeitamos. Nós nos respeitamos, né? Agora, quer dizer o seguinte, mas de qualquer forma, eu penso o seguinte, o governo assumiu, porque se o líder do governo assumir um papel nisso, né, porque uma coisa é a Assembleia, outra coisa é o líder do governo costurar isso. Então, se o líder do governo assumiu essa posição, me parece, né, que, bom, não sei como isso vai acontecer, mas o PT vai fazer parte dessa comissão, vocês vão fazer parte dessa comissão, todos os partidos farão parte dessa subcomissão. E é de lá que poderá brotar um projeto meio unificado, ou poderá não botar um projeto de todos e brotar um projeto de parte dessa comissão. Então, esse andar da carruagem é que nós vamos ver dentro da Assembleia Legislativa. Quer dizer, tem que constituir a comissão, tem regimento para isso, tem que nomear os líderes, tem que nomear quem vai participar, tem que ter as reuniões, que forma vai ser? Vamos ouvir todos os times de futebol, as representações, a federação, a brigada, o Ministério Público, outros órgãos que representam a sociedade. Quer dizer, então tem que ter um roteiro de trabalho sobre isso. E lá no final vão emitir um parecer. E esse parecer poderá botar um projeto ou não. Pois é, e o Estatuto do Torcedor, onde é que entra nessa história aí? Eu estou dizendo, o Estatuto do Torcedor, ele é claro dizendo que não pode vender bebidas alcoólicas dentro dos estádios. E esse foi o argumento primeiro da sua maior sustentação do governador, exatamente embasado no Estatuto do Torcedor, dizendo que ele vetava por ser inconstitucional. E depois, no mérito, ele colocou a questão da segurança e a questão da saúde. Mas o estatuto é vago, né? Até por conta disso que alguns estados liberaram novamente a bebida alcoólica. O caso da Bahia, o caso de Santa Catarina, o caso do Paraná, se não me engano, Minas Gerais, hoje em dia se vende bebida alcoólica nesses estados. Então, vai ser interessante nessa subcomissão a gente analisar também o que aconteceu a partir do momento que eles legalizaram novamente. Então, vamos ir atrás disso para ver o que aconteceu lá também, entende? Lá deve ter surgido mais clubes, pararam de brigar, né? E o futebol baiano está bem no Campeonato Brasileiro. Então, essas coisas, o catarinense cresceu demais também. Então, são algumas questões que não é assim pela bebida que se resolve. Mas eu não estou dizendo que resolve pela bebida, não estou dizendo, eu em nenhum momento disse que a bebida é a solução para os problemas. Eu só digo que a proibição não é a solução, e não foi. O artigo 13A... E o caso do futebol catarinense, desculpa interromper, o caso do futebol catarinense é interessante. A Chapecoense se tornou um clube enorme no país por conta da boa administração dela. Se tem a ver com álcool ou não, eu duvido muito que tenha a ver com álcool. Boa administração. A Chapecoense se tornou um grande clube brasileiro muito por conta da grande efetividade da administração da Chapecoense. É mais um ponto para a gente discutir também. Se vendia álcool, as famílias lá estão cobrando a indenização daquele acidente até agora. Sim, mas não é culpa da Chapecoense, vamos ser sinceros. Claro que receberam ajuda de todo o Brasil, de todos os clubes. O acidente foi culpa da Chapecoense? Depois pegaram jogadores lá e não prestaram contas de nada. Não prestaram contas de nada. Tá, mas não é isso que eu estou falando. O acidente é uma fatalidade. Não, o acidente foi, mas a partir do acidente recebeu ajuda de todo mundo. E a Chapecoense está mal. Voltando aqui... Deve explicações para o Brasil. Quando vocês estavam falando aqui, eu acessei meus alfarrábios e vejo o que diz aqui o artigo 13A do Estatuto do Torcedor, no seu inciso 2º. Não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. E é por isso que ele é vago, né? Ele fala bebidas ou substâncias que então, veja bem. Então, não portar, ele diz ainda, não dizem que não é proibido vender, por isso que ele é vago. Ele não é categórico, é proibido vender bebida alcoólica, ele não diz isso. Isso é uma lei. Na hierarquia das leis, o que acontece? Uma lei federal, ela tem uma validade, né, superior à lei estadual e a lei estadual à municipal, né?
Então, na hierarquia das leis, uma lei federal, ela inviabilizaria, né? No olhar mais fino aqui de um pente fino, diz, olha, os estados não podem legislar sobre isso. Certo. Mas é verdade o que ele está dizendo. Alguns estados acabaram fazendo isso e tem se sustentado isso. Então teremos aqui uma discussão constitucional e de mérito sobre a matéria. Se eu não me engano, no projeto original tinha categoricamente escrito que era proibido vender bebida alcoólica. E depois se foi alterando e se concordou em manter esse texto vago. Foi fazendo do jeitinho. Se eu não me engano, foi isso. Os puxadinhos, né? Exato. Quem sabe muito bem o processo legislativo é assim, você vê emenda em cima de emenda, em cima de emenda, até que o projeto final vira um Frankenstein que meio que se acorda e acaba que vira aquilo ali. Como a nossa Constituição, né? Uma imensa conta de retalhos. Aliás, as leis mais medíocres são aquelas que são aprovadas por unanimidade. Sim. Porque vem o sujeito e propõe uma lei, que é boa, mas aí chega o outro e diz, não, mas eu vou emendar, e todo mundo vai acolhendo. Foi o que aconteceu com a Constituição de 88, que é um dos grandes entraves do Brasil hoje, na minha avaliação. Eu não tenho dúvida de dizer o seguinte, os grandes entraves de desenvolvimento hoje que nós temos no nosso país está na nossa Carta Magna. Sim. Deixa eu perguntar para você o seguinte, essa questão da bebida alcoólica, da venda de bebida alcoólica em estádio de futebol, deputado Giuseppe Riesco e deputado Sebastião Melo, ela poderá impedir alguma outra iniciativa da Assembleia, dos deputados, tem que se preocupar primeiro com isso, para depois com outras questões? Ela pode ser protelada para que se resolva questões principais? O que foi apresentado Deputado hoje, Giuseppe. O que foi apresentado hoje é que ela seria apreciada em até no máximo 4 meses e bem enfatizado que até no máximo 4 meses não significa que seja após 4 meses. Significa que pode ser em 30, em 60, em 90 dias. Me parece que vai ser apreciada logo, me parece, não sei. Não sei como é que vai acontecer. Mas eu não acredito que ela vá travar outros projetos. Eu acredito que os outros projetos vão ser votados de maneira natural, de maneira comum. E, sinceramente, entre bebida no estádio e privatizações, Sim. vamos para as privatizações. Sim. Entre bebida no estádio e reforma da Previdência do Estado, vamos para a reforma da Previdência. Existem prioridades do tema. Claro que esse tema caiu no nosso colo agora. O governador vetou e caiu no nosso colo. Não tinha o que fazer. A gente tinha que apreciar essa matéria. Então, eu espero que não trave outros debates mais importantes do que isso. Eu tenho minha posição, é claro, mas eu tenho noção também do que é mais importante para o nosso Estado destravar e voltar a se desenvolver. Então, espero que não trave. Claro. O deputado Sebastião Melo, o senhor concorda? Eu não concordo com o meu colega que será tão rápido essa votação, sabe por quê? Eu conheço leis que tramitam em Câmara de Vereadores que estão lá há 10 anos na Assembleia 15 e no Congresso Nacional 20. Tanto que eu disse que se espera, né? Eu não disse que eu acho. Porque esse prazo ele não é definitivo. Não, é que o nosso regimento ele tem várias travas, por exemplo. Né? Então, você distribui um projeto, né? Primeiro, ele tem um prazo para receber as emendas. Depois, esse projeto ele vai lá para a ordem, a primeira comissão dele é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, ele segue as comissões de mérito que ele precisa ser enfrentado. Bom, depois que ele está aprontado para a ordem do dia, existe um colégio de líderes que se reúne sempre nas terças-feiras, pela manhã, e onde os líderes definem as prioridades dos projetos. E se 3 líderes dos 17 líderes disser que não dá acordo, esse projeto não vai para a ordem do dia. Exato. 3? Na verdade o colégio de líderes hoje está sendo formado por líderes de bancada e de partido. Então Não, mas só vota um. Sim, mas são todos dão opinião, mas... É uma reunião bem grande, né? Sim, mas na hora do voto na hora vale são 3 um, partidos. Né? São então, só para corrigir a técnica, não são 3 líderes, são 3 partidos, né? Não, porque... são 17 partidos que tem na Assembleia Legislativa. É isso que eu estou dizendo, e são mais de 17 líderes. Não, são 34, mas dos 34 só tem direito ao voto no colégio de líderes 17. Por isso que não são 3 líderes, são 3 partidos. É tecnicidade da coisa. Bom, então quer dizer o seguinte... Mas é justamente isso, né? Justamente isso. Eu quero dizer o seguinte, é que existem maneiras, por exemplo, se caminhar numa direção, e eu não vejo esse clima hoje, eu quero dizer que isso não possa acontecer amanhã. Se tivesse uma certa unanimidade nesse tema, eu penso que o que ele está dizendo procede. Agora, não é o que eu estou enxergando. Os discursos que hoje aconteceram na Assembleia Legislativa foram discursos muito fortes, a favor e contra, mas muito mais contra do que a favor. Não é isso, José?
teve muita gente que é a favor que não se manifestou, né? Também, mas eu quero dizer, dos que manifestaram. Porque já sabiam que era voto vencido. Sim, dos Quantos? que... Não, eu não sei, eu estou dizendo dos que manifestaram. Dos que manifestaram. Né? Então, quer dizer o seguinte, então dificilmente é um projeto que ele será levado à votação a toque de caixa. Por quê? Porque todo mundo vai usar dos instrumentos regimentais se não concordar com o projeto. Então, mas eu penso que vai sair um projeto porque houve um acordo muito grande ali das lideranças. Meu deputado Giuseppe, então 46-5 não é uma posição... Mas isso não é... Não, mas aí não dá para contar, Darcy. Sabe o quê? Foi dito várias vezes que era um acordo de forma. Mas aí se sabe disso pela sensibilidade, então. Porque os números frios de 46 o primeiro a falar, Darcy. Os números frios mostram que o governo convenceu as bancadas a votar a seu favor. Um grande exemplo disso é o deputado lá de Santa Maria, o outro deputado lá de Santa Maria, Valdeci Oliveira, que é uma pessoa que é favorável à venda de bebida alcoólica nos estádios, é do Partido dos Trabalhadores, e o PT votou todo para manutenção do voto, mas eles internamente, eles têm divisões, e o Valdeci ele conta até 4 deputados do PT que votariam a favor do projeto. Então, como o governo trouxe isso e se aprovou, e o pessoal não queria subir para falar mas então a próxima votação, por exemplo assim, não será... o PT não vai votar em bloco. Não. O PT vai votar individualmente. Foi o que o PT me disse. Então vai passar. Não se sabe? Claro que vai passar. Sabe? Me parece que sim. Se o PT, com todo o radicalismo que tem, abre... muitos outros que não são... É que é uma questão bem complexa, né? Tu entenderes, mas especialmente o nosso telespectador, é o seguinte: o governo tem uma base muito grande. Então, quando abriu a sessão de discussão dessa matéria, o primeiro a pedir a palavra foi o senhor líder do governo. E o líder do governo relatou... Quem é o líder do governo? Frederico Antunes. E o líder falou para todo o plenário, dizendo: olha, nós nos reunimos, esteve aqui o chefe da Casa Civil e produziu-se um acordo, então eu estou pedindo que votem para manter o veto do governador, porque nós vamos criar uma subcomissão. Então, quando ele falou isso, esse placar de 45 reflete isso. Se não tivesse isso, esse placar não era esse. Poderia até não derrubar o veto, mas não seria esse placar. Poderia ser 25 a 28, poderia ser 26 a 29. Quer dizer, mas como a manifestação dele foi a primeira, ele balizou, dizendo para todos aqueles que são a favor ou contra: deixa esse negócio assim, que nós vamos discutir ali na frente. E o argumento foi até inteligente do líder do governo, né? Ele disse: olha, já que 28 deputados novos se elegeram nessa legislatura, essa matéria foi votada na legislatura passada, porque no fundo o líder também, pelo fator da sensibilidade, viu que era insustentável essa matéria pela forma, porque como ela foi votada no dia 18 de dezembro, quer dizer, era insustentável, né? Discurso nacional, mas como é que votaram esse negócio de madrugada sem discussão? Quer dizer, então ele antecipou-se um processo. Então, essa votação não é a realidade. A sensibilidade é que vai definir a história mais lá na frente. Vai ser bola bem dividida, se tiver ou eu. Então não... Nós vamos ao intervalo com o nosso Cruzando as Conversas, dizendo que estamos aqui com o deputado Giuseppe Riesco pelo Partido Novo e o deputado estadual Sebastião Mello pelo MDB. Nós estamos discutindo a questão da bebida alcoólica em estádio de futebol. De acordo com o deputado Riesco, está 2-1 para o lado, e eu estou perfilado ao seu lado contra a bebida alcoólica. Nós voltamos em seguida. Retomamos com o nosso Cruzando as Conversas, aqui pela nossa RDC TV. Nós estamos conversando com o deputado do Partido Novo, Giuseppe Riesgo, e eu faço a correção e pedi a ele, por favor, eu tenho na minha vida profissional, eu também tenho o seguinte, deputado, as coisas que eu trato no intervalo, elas não têm off, não pode existir off para o jornalista. Que negócio é esse? Então o deputado, muito amável, disse: Darcy, o senhor está falando Riesgo, e é Riesgo. Eu digo, deveria ter me corrigido no primeiro momento, deputado, porque o nome é um patrimônio que nós não podemos permitir que ninguém erre. Então, deputado Riesgo, desculpa. Não, sem problema. Por favor. E o deputado Sebastião Mello,
que é Melo com L só. Eu, por exemplo, sou Melo, mas sou com 2. Então nós temos... A burguesia é com 2, o operariado é com L. A elite é com 2. Eu sou parente do Collor de Mello. O Collor de Mello era com um L só e resolveu... Não. Era com 1, passou para 2 para ficar forte. Sim. Esse que é o negócio. Entendeu, deputado? Essas questões são... E o senhor vibrou aqui porque o Grêmio perdeu o jogo de 1-0. Perdeu o jogo de 1-0 em casa. Eu sou colorado, eu deixo isso claro sempre. Não vou vibrar com o programa rodando que o Grêmio perdeu, mas eu fiquei feliz que o Grêmio perdeu em casa, porque eu sou colorado. Amanhã eu vou no estádio, não vou poder beber no estádio, infelizmente, mas eu vou lá torcer pelo meu Inter lá no Brasil. Mas o deputado Sebastião Melo também é colorado. Também. E aí também deu uma vibradinha ou está mais... Pois olha, eu acho que a rivalidade dos dois times, né, é que fizeram essa grandiosidade do nosso Grenal aí, né? Mas não dá para ser medíocre, né? Isso vale para os dois lados. Evidente que torcendo para o nosso time, mas dá uma secadinha também, né? Claro. E um ponto da minha felicidade, só para poder depois encerrar o assunto, por é que favor. no meu gabinete sou eu e mais 6 assessores, e esses 6 assessores são gremistas. Então eu sofro um pouco por causa do futebol no meu gabinete. Mas o que prova que a seleção é feita pela capacidade, pela competência. Não é pela sensibilidade de que o cara é seu parceiro de clube. Pela tecnicidade. Pela tecnicidade. Vai para a tecnicidade, exatamente. Nesse momento é importante. Mas então, vai haver uma negociação? Os senhores acham que isso vai acabar sendo aprovado? Esse projeto da bebida em estádio de futebol? É o que parece. E, consequentemente... Eu acho que tem que rolar a bola, Daci. Sim. A gente tem que discutir mesmo. Tem que rolar a bola, porque tem que discutir é o mesmo, seguinte, muito. Esta Assembleia é uma Assembleia muito diferente daquela que era o ano passado, né? São 28 novos deputados, digo de primeiro mandato, vou dizer novos, não me considero novo. Sim. Né? Deputados de primeiro mandato, né? E isso, evidentemente, embaralhou o jogo, né? Ou seja, em qualquer matéria, não é? Percebo uma Assembleia um pouco mais conservadora nas questões liberais, assim, mas nos costumes nem todos, né? Porque às vezes o cara pode ser liberal, né, na economia, a questões, né, dos princípios individuais, mas já nos costumes, né, eles já são um pouco mais conservadores. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver agora, né? Porque por enquanto nós estamos em treino na Assembleia, nós estamos treinando, né? Porque tivemos 2 votações mais importantes, que foi as 2 PECs que envolveram lá semana retrasada, que envolvia lá a questão da licença-prêmio e contar o tempo fixo também para aposentadoria. E agora essa votação que foi o veto, né? Que foi em função do acordo, acabou não tendo nenhuma polêmica, né? Então, eu penso que a Assembleia vai ter agora, a partir de abril, que quando entrar os temas das privatizações, que é retirar, né, o plebiscito, ali é que eu acho que vai ser um divisor de água a partir desse momento. Porque o governador acho que adotou, né, e estratégia, tu tem que respeitar a estratégia. Ele, me parece, né, que ele quer primeiro ver votado essas matérias, essas 2 matérias que estão lá, essas PECs, são 3 PECs, né? É uma só de 3 empresas, né? Na verdade é uma só. E depois acho que pretende mandar outras matérias. Então talvez nesse período em que ainda não terão outras matérias, facilita um pouco esse debate que o Frederico anunciou que vai começar a semana que vem, tá? Então, isso talvez em função de outras matérias, porque estas PECs não estão prontas para votação. Elas ficarão aprontadas lá para o final de abril, tá? Pelo regimento interno. Então, e os projetos dos deputados, muitos projetos entraram, mas esses projetos todos recém foram distribuídos agora para as relatorias. Então, não existem nesta legislatura projetos prontos para ser votado a partir de hoje. Eu não tenho conhecimento de nenhum projeto pronto para ser votado. Então, tem um tempo aqui, né, que temas, né? Então, muita audiência pública. Eu, por exemplo, amanhã vou enfrentar lá na Comissão de Direito do Consumidor um tema que eu acho muito importante, que são essas placas do Mercosul. Eu acho esse negócio aí totalmente torto, como ele entrou no Brasil, né? Sim, concordo. Não é possível que uma placa que todo mundo diz que é R$90, estão cobrando 270 por uma placa dessa, somente 3 empresas cadastradas nacionalmente,
você tem um QR Code que é aquela questão do chip da leitura, mas tu não tem nenhuma antena instalada no Rio Grande do Sul e nem previsão de nenhuma antena daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, nem urbana e nem nas rodovias. Quer dizer, então que negócio é esse? Botou a carreta dentro dos bois? Só 7 estados, por exemplo, começaram esse processo, os demais 20 estados brasileiros, começando por... Estavam errados. Não, os 27 estados. E agora o 20 Bolsonaro... estavam errados. Não, e agora Só o ele. Bolsonaro fez o seguinte, baixou através da Secretaria Nacional do Trânsito, dizendo, não, essa matéria, quem não começou, não começa ainda. Então vamos combinar entre nós, né, tia? Até para ler essas placas, assim, a isso olho que eu ia nu já comentar. É fica muito difícil, né? Hoje eu vi uma que tinha as letras vermelhas, não sei exatamente porquê, não consegui ler. Não, Colorado. O que é o 0, o que é o? Exatamente. Não, é que essa questão serial está correta, porque não tinha mais número para a frota brasileira, só que eles pegaram uma coisa que era necessária e aí pegaram carona para fazer. Mas aí fizeram um problemão, né? Aí criaram um problemaço. Deixa eu ver uma questão final aqui, nesse nosso encaminhamento final, nesse último bloco. Vou fazer uma pergunta assim muito direta ao senhor, que chega... Não precisa me chamar de senhor, tá? Eu fico Não, um pouco a constrangido. liturgia do cargo, essa é uma outra exigência que eu tenho comigo. Entendi. Que eu tenho comigo só mesmo. por conta disso, Não, então, porque perfeito. eu me sinto estranho Não, do senhor me chamar de senhor. Não, com Sebastião Melo eu poderia chamá-lo de Melo, de Sebastião, mas a liturgia do cargo determina que eu chamo de deputado Sebastião, de senhor. Né? São velhos hábitos que eu faço questão de manter. Como é que foi a sua estreia? A Assembleia era tudo aquilo que o senhor imaginava, não era? O senhor está surpreso, não está? Está feliz, está infeliz? Uma pergunta mais de cunho filosófico e pessoal, né? Eu ainda estou me adaptando à Assembleia, ainda estou entendendo como é que ela funciona, ainda estou vendo o que se considera aceitável ou não se considera aceitável lá dentro. Eu confesso que no meu primeiro dia não foi estranho, não foi... Uma situação completamente inusitada, porque eu esperava que fosse de uma certa forma e era daquela certa forma. Eu esperava que, como era início de legislatura, seria um pouco confuso, seria um pouco difícil de entender como é que funcionam os processos. Eu achei interessante a questão dos móveis, aquilo lá eu achei muito estranho. Como é que é a questão dos móveis? Nos conta. Os móveis na Assembleia é o seguinte, tu entrou no gabinete, os móveis que tu quer, tu mantém, os móveis que tu não quer, tu bota no corredor. E aí, se tu quer móveis novos, o pessoal te sugere que tu ande pelos corredores e pegue os móveis que tu gosta. E aquilo me pareceu uma... Não são novos, são todos antigos. São todos usados. Eu achei que, como assim? Que coisa estranha, mas enfim, não vou criticar isso aqui, mas eu achei no mínimo inusitado essa forma de organizar os móveis. E também a equipe se adaptar e tudo mais, mas de maneira geral eu estou conseguindo me adaptar com o pessoal ali. O Melo também é novo na Assembleia, né? Então tem que vir essa pergunta para ele também. Sem dúvida. Mas de forma geral ainda estou me adaptando, conversando com os deputados, entendendo como é que funciona, e eles estão me entendendo também, até porque eu sou uma pessoa que tem tudo para ser diferente lá dentro, né? Eu sou o mais jovem, eu sou do Partido Novo, que é um partido que nunca teve deputado. Que idade o senhor tem? 23 anos. O Schirmer foi deputado estadual Mais uma ou menos. vez? 22. O Schirmer me encontrou no calçadão de Santa Maria e me falou que me ganhou por alguns meses. E o Algir Lorenzon também era mais ou menos por aí jovem. Que ano que ele foi? Junto com o Schirmer, eles eram mais ou menos... Deve ter sido O Schirmer foi em 72, se não me engano. 76. O Schirmer foi em 72. Eu acho que foi 72. Ele me encontrou no calçadão. O senhor é de Santa Maria? Sou de Santa Maria. Eu sou de Santa Maria. Também? Sou de Santa Maria, eu sou criado na Vila Belga. Que interessante. Filho de ferroviário. Um legítimo santamariense. Um legítimo santamariense. E o Santa Maria tem essa coisa do jovem, porque o Schirmer me sacaneou no calçadão. Ele me encontrou no calçadão e falou: te ganhei por alguns meses. Eu fui eleito com 22 e empossado com 22. Eu vi que tu foi eleito com 22 e vai ser empossado com 23. E depois eu conversei com a Luciana Genro, que também é nascida em Santa Maria, e ela foi deputada com 24. Então é uma coisa meio de Santa Maria, talvez pela universidade, talvez pela quantidade enorme de jovens que tem lá, a pessoa consegue. Vou lhe contar uma do Schirmer. O Schirmer, não vai acreditar, o Schirmer foi jogador de basquete. Porque naquele período, naquela época, baixinho podia jogar basquete. O senhor que gosta de futebol, o Valdir Moraes foi goleiro da seleção brasileira e era um pequenininho. Não. Naquela época, podia. E o senhor, deputado Sebastião Melo, muita diferença da Câmara de Vereadores para a Assembleia? Alguma expectativa frustrada ou não? Pois olha, eu tenho para mim que a hierarquia de um mandato parlamentar, primeiro é fiscalizar, correto? Segundo, ser mediador de conflitos. Terceiro, extirpar leis inúteis. E quarto, fazer alguma lei.
Maravilha. Agora, as competências da Assembleia do ponto de vista de... O deputado Riesgo fez maravilha, e fez sinal. Eu estou tentando criar a comissão parlamentar de revisão Tá legal e tu vai ser meu parceiro lá, né? Tá junto. Então, quer dizer acabar o seguinte, com leis que burocratizem. é que assim, ó, as Assembleias Legislativas, no processo da Constituição de 88, foram reduzidas para tratar a questão de servidor público. E qualquer projeto que você coloque lá, 90% é inconstitucional. Dos que já passaram por lá e do que estão sendo propostos agora. Que às vezes até passa. Aí o governador veta, hoje mesmo nós enfrentamos lá vetos de deputados parciais, isso aqui, ou fecha os olhos e tal. Então o papel, para mim não há muita frustração, porque eu chego lá pensando o seguinte, que o meu papel é não deixar instalar um lixão lá em Viamão, como tive lá presente, lá numa vertente de água ao lado de escola. Bom, para mim aquilo é muito mais importante que 200 leis. É a falta d'água que nós temos que combater em Porto Alegre, na região metropolitana, é as placas, e assim uma série de temas que é fiscalização. Não se pode medir o mandato de alguém por conta do número de projetos Você aprovados. Claro. Isso é uma medida. Nem de discurso. Então, por exemplo, agora, né, vejo, por exemplo, uma outra questão que eu estou analisando, essa questão dos cartórios registrais, notariais. Olha, vamos combinar entre nós, a Corregedoria não tem transparência do Tribunal de Justiça sobre esse tema. Não tem transparência, arrecada 20 milhões por mês, e para onde é que está indo esse dinheiro? Então eu estou analisando esse tema. Outra coisa, não é possível, né, Darcy, já que abre-se essa lacuna, você vê o seguinte, o professor recebendo atrasado, o brigadiano com 14 milhões de desempregados, o judiciário, aqui no Rio Grande do Sul, sem lei, os membros do Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria se auto-aumentarem em 16,38%. Isso, no mínimo, é uma indecência. Mas e os políticos, e os deputados? Eu penso que a Assembleia tinha dois caminhos. Já falei disso 10 vezes na Assembleia, estou rouco. Tinha que entrar ou com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, olha, vamos derrubar isso. Ou entrar com um decreto legislativo, que é quando alguém, sabe... Mas por que não entra? Bom, isso é a mesa diretora. Eu quero dizer o seguinte, então, eu nesse papel chego bastante maduro, porque fui vereador, presidi a Câmara de Vereadores, então o regimento da Assembleia é muito parecido com o da Câmara de Porto Alegre. Então, evidentemente, quando eu me tornei deputado, eu comecei a fazer uns encontros chamados Qualificando o Mandato. Então, pegava lá finanças públicas, chamava lá 3 especialistas e sentava e nós ficávamos 5 horas. Educação, tal. Então, esses principais temas, quando tomei posse no dia 31, junto com o Giuseppe, eu já tinha uma pauta mais estudada, porque eu vinha de uma pauta municipalista, porque eu sou municipalista. Para mim, o mais importante do país é o prefeito, não é o governador e nem o presidente da República, porque o prefeito diz respeito às nossas vidas. Tá? Se a cidade vai mal, se não tem água na torneira, se o ônibus não funciona, se a grama não está cortada, se não tem iluminação, se não tem espaço público, a vida na cidade vira um inferno. É por isso que a RDC TV se preocupa com as coisas da cidade. E é por isso o seguinte, então, na minha hierarquia, a maior importância. As pessoas não vivem na União, não vivem nos estados, as pessoas vivem nos municípios. E essa é uma outra questão que me parece que nós precisamos fazer um grande abraço de toda a classe política, dizer o seguinte, não basta fazer um discurso a favor do municipalismo, nós temos que traduzir, tu entendeu, na lei fiscal, aportar recursos e ter planejamento urbano, porque com planejamento urbano e com recurso tu produz uma vida melhor, cidades melhores e vidas melhores. Só me permite concordar com o deputado Mello, acredito que a questão do federalismo é extremamente importante e trazendo a questão da Constituição Federal, a Constituição de 88, ela nos deixa na Assembleia quase que de mãos amarradas. As competências privativas da União são absurdamente grandes, o artigo 21 e 22 da Constituição, quem quiser dar uma pesquisada aí, são artigos que trazem tudo que a União pode legislar e, se a pessoa for ver, é quase tudo. Sobra muito pouco para os estados. Residualmente, por quê? Os municípios têm um pouco mais que o estado até. Então, a questão federalista é extremamente importante discutir, porque o Brasil é supostamente um país federalista, mas na prática não é. Na prática, Brasília tem muito poder e os municípios acabam ficando com pouco. O município tem o ônus, mas o bônus é difícil de ter. A frase do Bolsonaro, que não é do Bolsonaro, essa frase, inclusive, foi usada pelo Rigoto quando foi pré-candidato a presidente da República e muitos outros políticos. Menos Brasília e mais Brasil. Sim.
Mas como ele era o presidente, candidato vitorioso, ela, né, colou nele, mas a frase não é dele, né? Mas eu espero que realmente o governo dele traduza isso, porque... Existe um movimento do Paulo Guedes para fazer isso? No Rio Grande do Sul... Paulo Guedes é craque mesmo? Olha, a doutrina econômica dele me parece ser sensacional. O cara é muito inteligente, muito bom. No Rio Grande do Sul, em 1835, bravos gaúchos e gaúchas pegaram em arma por muito menos que fazem com o Rio Grande hoje, não? E foram 10 anos de uma guerra sangrenta, porque a União sufocava o Rio Grande do Sul, entendeu? Esmagava o Rio Grande do Sul, não é? Fazendo com que ele fosse, né, digamos assim, rastejando em direção ao poder central. E de lá para cá as coisas não mudaram. Vem constituinte, vem isso, vem aquilo, e os municípios hoje têm 18% do nosso, né, dos tributos arrecadados, os estados 20 e poucos, e a União abocanha tudo, e aí não dá para não dá para os municípios sobreviver dessa forma. Então isso é uma mudança. Agora, o Congresso Nacional tem sido também omisso, porque o que eu mais vejo é deputado federal criar despesas para os estados e municípios e não transferir os recursos, né? Então, quer dizer, os deputados federais, em vez de fortalecer os seus estados de origem, eles fazem o contrário. Exemplo, piso dos professores. O ministro Tarso Genro, governador do estado. Hoje tem um passivo de 30 bilhões no Rio Grande do Sul. Ele foi ministro que criou o piso, mas ele tinha que criar o piso e dizer, presidente Lula, nós vamos ter que injetar para todos os estados esse completivo, porque os estados estão quebrados. Entendeu? Então, eu estou dando um exemplo, podia dar 10 exemplos. Então, é uma coisa absurda, entendeu? Eu queria também saber de vocês o seguinte, até aqui o deputado Riesgo é quem tem mais, é quem usa mais ou pode usar mais esse expediente. O senhor é de Porto Alegre, então imagino que a sua base eleitoral seja aqui em Porto Alegre. A sua é Santa Maria e região. Na Câmara Federal, por exemplo, o cara chega lá, começa a trabalhar na quarta e volta na quinta, ele trabalha 2 dias. Eu pergunto o seguinte, se ele tivesse a passagem de graça, ele visitaria as bases com tanta frequência? Eu pergunto aqui no estado, se não tivesse subsídio para visitar as bases, os deputados também visitariam as bases com tanta frequência? Posso responder? Claro, eu não sei, não tenho resposta para isso. Deixa eu dizer o seguinte, não tenho resposta para tudo. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela vem contendo o gasto, eu tenho que dizer isso aqui com a responsabilidade. Tem alguns penduricalhos que eu e o Novo aqui trabalhamos junto, que foi publicado hoje, que era tirar o famoso auxílio mudança para quem se reelege, que é uma coisa que não dá para acontecer. O que nós temos? Nós temos um salário de deputado e temos gasolina para andar mediante o odômetro fotografado, né? E eu, no meu caso, eu sou um deputado metropolitano, então nesses 30 dias eu não saí daqui. Não saí daqui e dificilmente vou sair. Até, talvez vou acompanhar uma audiência pública aqui, acolá. Amanhã, por exemplo, quinta-feira, vou estar encharqueada para discutir a Minas lá do carvão ali, que é uma audiência pública, não? Agora, eu penso, né, que é absolutamente razoável, comedidamente, que um deputado que é do interior, ele possa sim se deslocar para o interior. Né? Bom, se o sujeito tem residência na sua cidade de bairro, o que ele vai gastar é a gasolina. E ponto, acabou. Agora, se ele vai visitar uma outra cidade, bom, ele pode tirar uma diária, meia diária. Então, eu penso o seguinte, isso feito comedidamente não tem nenhum pecado nisso. Tem nenhum pecado. O problema está nos excessos. Sim, e os excessos têm dado problemas. Por exemplo, teve um deputado agora no último mandato aí que teve um problemaço aí, né? Como outros já tiveram, porque não tiveram o cuidado, né? Uma diária tem que ser cuidada, ela é para aquela finalidade, né? Então, a Assembleia tem um rigorismo muito grande. Eu estou vendo lá, por exemplo, nós temos gasolina, mas o motorista que entra comigo, ele tem que anotar, olha, saí daqui, fui até lá, volta, e quando ele presta conta lá no final do mês, ele tem que mandar aquele relatório junto. Tu entendeu? Sim. Ah, foi a Viamão, foi lá, foi aqui, foi lá, então está tudo lá na Assembleia, no site de transparência. Então, eu acho isso correto, diferentemente de outros poderes que têm carros, têm frotas de veículos, nós não temos, nós usamos o nosso veículo. Nós não temos carro oficial. Isso é muito bom. E outra coisa, assim, é importante dizer também, porque a gente às vezes tem que fazer a crítica, e como eu acabei de fazer o judiciário, e eu não estava lá, então, portanto, eu não participei dessa decisão, mas torci muito para que ela acontecesse, a Assembleia não aumentou os salários dos deputados. Então, o deputado estadual ganha R$ 25.500 bruto,
descontado o imposto de renda e o INPS lá, o... INSS. Não, INSS não, INPS, tá? A condição previdenciária, né? Sim, INPS. É R$ 18.500. Vamos combinar entre nós, não é um salário ruim, mas não é o que o povo pensa que nós recebemos também. Tá? Pedem muito dinheiro no gabinete e vocês dão? Como é que funciona? Não deu tempo ainda. Tem uma clientela Me ali... pediram muito poucas vezes, mas não acho. É. A resposta é sempre não. Não tem como dar dinheiro. Também não, mas é o seguinte, ali tem, assim, qualquer casa legislativa aqui, já teve, eu tive na Câmara o problema lá era sempre às sextas-feiras. Ali na Assembleia parece que não é sexta. Aliás, eu vou dizer... Tem uma clientela que é o seguinte, eles batem em todos os gabinetes. Tá? E esses dias teve um cara que foi lá com uma receita, eu conheço ele, é o seguinte, não, porque eu preciso de 86,50, então faz o seguinte, eu tenho um convênio aí com uma farmácia, só para, deixa a receita comigo, não, mas essa aqui não é, então tu vai lá e busca a receita. Para terminar, chegamos, muito boa essa aí, tem uma outra questão que se eu não lembrei só agora, aquela feira que tem na entrada ali, um dia por semana, aquilo continua? Continua. Que é uma barbaridade. É que é venda orgânica, de produtos orgânicos. Desculpa. Não, mas ninguém compra ali. Deputado Giuseppe Riesgo, obrigado. Um abraço do senhor. Obrigado pela conversa. Meu conterrâneo. Olha aqui, eu quero dizer que eu Melo. lamentei muito da terra de vocês ter fechado o Augusto, viu? Pois Sim, é, também lamentei. é verdade. É verdade. Mas Um ícone da cidade. voltaremos com o nosso Cruzando as Conversas amanhã. Muito obrigado a todos e uma boa noite.